Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Mais uma semana, Senhor Jesus. O tema da mensagem dessa semana é a crucificação de Jesus. Um tema muito forte, né? Que eu não sei se os irmãos tiveram esse sentimento, mas toca bastante assim no emocional, né? Porque ver tudo que o Senhor passou ali, todos os sofrimentos, tudo, a forma como ele foi julgado injustamente, todas as agressões que ele sofreu, todo o processo, né? Então é uma coisa bem forte, assim, que lendo durante a semana, a gente já tinha ouvido a mensagem, mas lendo o alimento diário, a gente vê que foi um processo muito doloroso, né? Senhor Jesus. Mas o Senhor tinha um propósito com tudo isso, né? Vamos abrir a Bíblia em Isaías 53 para a gente começar. E já tinha sido profetizado, né? Isaías 53, 7. Fala assim, ó, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então o Senhor, mediante todo o sofrimento que ele passou durante o processo de crucificação, ele foi essa ovelha, né? Essa ovelha que ficou muda. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele tinha poderia, né? Fazer qualquer coisa, qualquer palavra que ele falasse ia acontecer, qualquer atitude que ele tomasse ia mudar a condição dali, mas ele ficou calado e sofreu, né? E isso mexeu assim, né? Porque a gente tem vivido uma vida muito atribulada, né? Corrida, e tudo que o Senhor fez pela gente tem que ter um propósito na nossa vida, né? Senhor Jesus, todas as direções que a gente tem recebido do Espírito, que a gente tem recebido dos irmãos, não é à toa, né? É para honrar o que o Senhor fez por nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. E uma coisa que me tocou muito, que eu queria falar com os irmãos, é o foco que o Senhor tinha, né? Tudo o que acontecia, desde o momento em que, do capítulo 1 de João até o 21, ele sempre foi focado. Ele sempre tinha o foco em fazer a vontade do Pai. Tudo que o Pai falava para ele fazer, ele fazia fielmente. Exatamente do jeito que o Senhor falava com ele. Então, desde a gente via lá quando ele ressuscitou a Lázaro, quando ele multiplicou o pão, o peixe, todo mundo, o povo ficava assim, né, maravilhado, falou, vamos fazer ele rei, né, e rapidinho o Senhor saía, falou, não, eu não vou ser rei aqui nessa terra. Então, o tempo todo, o Senhor tinha oportunidade, assim, né, tinha oportunidade não, mas as coisas poderiam conduzir para ele sair do foco dele, né, falou, não, mas meu foco não é esse. Eu vim aqui para remissão dos pecados, para derramar o meu sangue, ser esse cordeiro, né? E aí a gente viu nessa semana, né, que é a mensagem 22, que foi a mensagem 22 da conferência, que ele veio para ser esse cordeiro pascal, né? Amém. Esse cordeiro perfeito, né? Sem mancha, sem ruga, Senhor Jesus, amém, que foi calado para o matadouro, né? Ó Senhor Jesus. E aí o foco do Senhor, mesmo em face de tanta dificuldade, né, sofrimento, ele foi humilhado, né, durante o processo, fizeram de tudo com ele, né, julgaram ele de todas as formas e mesmo assim ele calado ali, esperando a hora dele. Ó Senhor Jesus. E isso tocou forte no meu coração, né, por causa que a gente vive uma vida muito difícil, vamos pôr assim, no nosso dia a dia, né, às vezes tem semanas que a gente está melhor e outras nem tanto, né. Mas aí, vendo tudo que o Senhor passou, aí eu vejo minhas dificuldades e falei, nossa, Deus do céu, eu sou fraco demais. E o Senhor passou tudo que passou e ainda assim ele ficou ali, ó. Não, eu vou fazer o que Deus está me mandando. Ele não abaixou a cabeça, né? Para a vontade de Deus. E eu vejo na minha condição, quantas vezes assim, vem uma dificuldade pequena, eu já dou uma balançada, né? Falo, não, Deus, me ajuda. Então, foi muito forte essa experiência para me mostrar, né, expor minha condição, para eu me colocar
mais, vamos dizer assim, positivo diante do Senhor, né? Diante das situações, para você confiar mais no que o Senhor tem feito. O Senhor Jesus, ele foi fiel e ele confiou na palavra que o Pai falou com ele. Se ele não tivesse confiado, ele não tinha feito tudo que ele fez, né? Ele não tinha passado por tudo que ele passou. Porque ele tinha certeza que o Pai falou com ele, ia acontecer. Senhor Jesus. E aí a gente pode começar a ler aqui no Evangelho de João, 19, 4. Mas antes, irmãos, eu queria dar um passo para trás aqui. Até pegando um gancho que eu falei, né? Eu me expondo aqui, mostrando a forma como, às vezes, eu fico diante das situações, e talvez seja a experiência de alguns. No capítulo 18, quando o Senhor Jesus ele já tinha começou o processo, né, de prender o Senhor, teve uma situação lá com Pedro, né? O Senhor usou, João relatou no Evangelho, ele usou Pedro para mostrar, né, a condição humana de Pedro, para ser exemplo para nós, né? A gente tem, às vezes a gente acha que a gente é muito capaz, nossa condição humana consegue resolver, consegue solucionar os problemas, né? Nossa natureza humana. E aí João relatou de forma assim que consegue nos mostrar como que Pedro era e o que aconteceu com ele, né? Ele tinha uma humanidade forte, né? Não sei se os irmãos lembram lá em Mateus 16, quando o Senhor Jesus falou que Pedro era uma rocha, que ele ia edificar a igreja sobre essa rocha edificaria uma igreja, e logo depois ele falou que Pedro é uma pedra de tropeço, né? Porque o Senhor falou que ele ia ter que morrer, ia ter que subir ao Pai, e Pedro falou, não, Senhor, isso não vai acontecer com você, não. Porque a atitude dele de ser para frente, assim, de despojar, de querer proteger o Senhor, e o Senhor já cortou ele, né? Depois em João 13 também, quando o Senhor queria lavar os pés de Pedro, aí o Senhor foi e também teve que exortar ele de novo, né? Falou, não, o Senhor não vai se humilhar para lavar os meus pés, né? É isso não, vou sim, senão você não vai ter parte comigo. Então Pedro tinha essa atitude de ser mais, a natureza humana dele era muito forte, de querer solucionar, de querer fazer, de querer proteger o Senhor, né? E aí quando o Senhor foi, tanto que em João 18, 10, fala assim, né? Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Ou seja, mais uma vez Pedro tendo essa natureza humana dele explosiva, né? De querer proteger o Senhor, já foi lá e passou a faca na orelha do servo, né? Mas aí, logo em seguida, o Senhor foi e falou para Pedro, né? Vamos achar aqui. Que o Senhor... É o 15? Então, 18:15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Aí ele falou, não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles. Aí no 25, pulando por 25, aí fala, né? Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te viam no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor já tinha falado com Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E aí, logo em seguida a gente pode ir no Lucas 22, 62. Senhor Jesus, aleluia. Oh, Senhor Jesus.
Lucas 22, 61. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes do galo cantar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, o mesmo servo, que era aquele que defendia o Senhor em qualquer situação, protegia ele de qualquer forma, não importasse o que viesse, negou o Senhor 3 vezes. Num espaço curto de tempo, né? Às vezes a primeira a gente pode até negar ali na fraqueza, ali no susto, pegou de surpresa ali, não sou eu não. Mas aí a segunda e a terceira, né? Então expôs Pedro mesmo, né? Pedro era muito forte, vamos dizer, ele era o que estava, ele e João eram os principais discípulos do Senhor ali, que estava junto com ele o tempo todo, né? Tanto que foi João e Pedro que foi atrás do Senhor, depois que ele foi preso, né? E ainda assim, ele foi exposto nessa situação. Então a gente tem que, o Senhor tem que dar muita graça, né, pra gente, porque a nossa realidade hoje, né, o mundo, ele é o sistema que a gente vive, né, a questão do dinheiro, a questão do sustento, do trabalho, ele é feito para nos sufocar. Ele é feito para nos prender, né? Para nos arraigar aqui nessa terra e não deixar a gente depender do Senhor, independente do que aconteça, né? E Pedro estava ali do lado do Senhor durante 3 anos e meio, alimentando de tudo, ele ainda negou o Senhor. Então a gente tem que usar isso como um alerta, né? Um alerta porque a nossa natureza ela não é confiável. Nossa natureza humana, carnal, ela não vai produzir vida, né? A única coisa que vai acontecer no momento de dificuldade, de fraqueza, é isso, a gente vai negar o Senhor. Muito provavelmente. Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele tem dado graça, né, pra gente, assim. Graças ao Senhor, o Senhor tem, no caso dos adolescentes, dos jovens, né, deu a casa de adolescente, que tem ajudado muito, né, e de certa forma, porque eles têm tido um viver mais próximo da palavra, principalmente no final de semana, tem sido um encorajamento, né? Eles têm, alguns, não todos, mas alguns têm feito imersão durante a semana, têm lido a palavra, chega no final de semana aqui já cheio de vida, ficam imersos, né? Desde sexta-feira à noite até domingo de manhã. A gente tem testemunhos de outras casas de adolescentes que são integrais, ou seja, os meninos moram na casa de adolescente. Então eles têm o viver ali de escola, né, de manhã, costuma ser, às vezes à tarde, mas os momentos que eles não estão na escola, ou eles estão em casa, na casa lá de adolescentes, né, ou fazendo imersão, ou coisa secular, ou ora fazendo comportagem, né. Então eles vivem nessa esfera, né, e isso tem sido o exemplo, né, e eu gosto de colocar na minha experiência e na minha situação, né, eu não sei se é a experiência dos irmãos, mas de exposição, né? Às vezes, o Senhor fala pra gente semanalmente, tem que sair e pregar o Evangelho, tem que orar pelas pessoas, usar toda a oportunidade que a gente tem e pregar o Evangelho. Porque essa é a vontade do Senhor, é encabeçar todas as coisas, tanto no céu quanto da terra, que Cristo encabece, né? E Ele vai fazer isso, primeiro encabeçando minha casa e depois a gente levando isso para outros lugares, né? Levando para as outras pessoas. Mas se eu não fizer isso, eu não vou estar fazendo a vontade do Senhor. Provavelmente eu vou estar negando a Cristo, porque a direção que Ele me deu é essa. Essa é a palavra. E Ele é a palavra, se eu estou negando a palavra que Ele me deu, eu estou negando o Senhor. Eu estou negando o que Ele está falando para mim. Então isso tem servido de alerta, né? Que o meu viver, ele tem que mudar. Amém. E se hoje dos irmãos não é, a gente tem que orar para o Senhor da graça. Aproveitar as oportunidades que a gente tem de final de semana, na sexta-feira aqui à noite, no sábado durante o dia, na saída, né? Levar o Evangelho para as outras pessoas. Isso é salvação para nós. Amém. Pregação do Evangelho, primeiro, antes da gente fazer oração para a pessoa, a gente ora por nós mesmos. Antes da gente falar a palavra, a gente está falando para nós mesmos. Então aquilo ali nos lava, nos limpa, tira toda a impureza, né? E aí a gente começa também a ser constituído, né? E essa condição da gente não ser confiável para o Senhor, de viver na nossa condição natural, assim como Pedro era, ela passa a mudar. A gente passa a ser confiável. Mas a única forma da gente passar a ser confiável é na palavra. É a gente crer na palavra e praticar a palavra. Primeiro nos alimentando durante a semana. Não ter um viver de... o título da semana é a crucificação, né, de Jesus. A semana que vem vai ser a ressurreição. E aí, na semana... Assim que o irmão deu a palavra, os irmãos falaram vida da igreja em ressurreição, né?
que aí os irmãos de BH são dinâmicos, né? Começaram a fazer reunião todos os dias da semana. Mas esse tem que ser o nosso viver. Lógico que fazer reunião é complicado, né? Mas além do alimento diário, que é uma porção ali de 10, 15 minutos de manhã ou à noite, quem consegue, ter um viver mesmo durante o dia. O papel da imersão, ou se for mais conveniente, a Bíblia, ou andar com o alimento diário, mas alimentar durante o dia. Ficar cheio da palavra. Para a gente não ser esses que não são confiáveis, né? Para a gente ser confiável diante do Senhor. E Ele poder confiar as coisas dele para a gente fazer a vontade dele e trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí eu queria ler com os irmãos, João 17. 17. Ó Senhor Jesus. 17 e 17. Fala assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aqui o Senhor estava falando pra gente, né? Falando para o Pai, né? É uma oração. Para o Pai santificar-nos na verdade e que a tua palavra é a verdade. Então, se a gente é santificado na verdade e a palavra é a verdade, então a gente é santificado através da palavra. Então tá aqui o caminho. É simples, mas é difícil, né? A gente tem que alimentar da palavra. Esse tem que ser o nosso viver. Esse tem que ser a nossa realidade. Se a gente se limita à reunião de sábado e domingo, um corpo que não alimenta, ele é fraco. Se a gente passar de segunda a sexta a gente não comer, só comer sábado e domingo. Aí semana que vem, eu não vou comer de segunda a sexta, eu só vou comer sábado e domingo. Depois de um mês, não está vindo mais na reunião. Como é que sai de casa? E é assim nosso corpo físico, é assim o nosso espírito, né? Se a gente não se alimentar diariamente, se a gente não se preencher de vida, se a gente não se santificar na palavra, na verdade, na palavra da verdade, irmãos, a gente não vai ter força. Aí todo esse viver, tudo que o Senhor passou, todo esse processo de sofrimento, de angústia, toda essa humilhação que ele viveu, ficar 6 horas na cruz, separar do Pai, ser 3 horas, passar por uma separação, que eu acho que foi o momento mais difícil para ele, vai ser em vão. Porque tudo isso que a gente recebeu vai ficar limitado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É um encargo que a gente tem que ter. É um encargo que a gente tem que ter pela direção que o Senhor está nos dando. Senhor Jesus. Porque muitas das vezes, aí de novo, né, vou trazer para a minha experiência. Eu saio no sábado de manhã. Aí eu adoro sair no sábado, porque eu estou saindo com os meninos. Aí eles vão na frente assim, vão cheio de vida, desesperado para abordar, desesperado para orar. Falar, ora, você ora. Agora você ora. Agora você ora. E aí eu vou ali na retaguarda. Mas não pode ser assim. Eu tenho que ter um viver. E aí eu posso vir cá e falar tudo isso, e se na semana que vem não acontecer nada, vai continuar sendo em vão tudo que o Senhor fez. A gente tem que ter uma mudança. E o Senhor está nos chamando hoje. Se a gente esperar semana que vem, daqui a um mês, a gente podia trazer o Senhor de volta um dia antes. O Senhor podia nos dar essa graça, sim? Da gente poder trazer Ele de volta antes. Senhor Jesus. Aí só para eu avançar mais um pouquinho aqui, para passar o bastão, em João 19... A gente pode começar do 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-vos, porque eu não acho nele crime algum. E responderam-lhes os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer. Porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado, picou. E tornando a entrar na forma, perguntou
de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Por isso... Amém. Até aqui. Tem 2 pontos aqui que é importante, assim, a gente... Quando Pilatos, ele examinou, né? Primeiro, o Senhor, ele foi examinado... Desde o início, ele tem sido examinado pelos judeus, né? Os judeus estavam analisando ele, estavam vendo como é que... Estavam tentando já tirar o Senhor de cena, né? Os líderes judeus, eles gostavam da posição deles, então o tempo todo eles tentavam tirar o Senhor. Então eles já tinham provado o Senhor de todas as maneiras, né? De todas as situações, tentavam colocar o Senhor em enrascada, em dificuldade, mas aí eles não conheciam. Então, assim, né? Os líderes judeus já tinham tentado e não conseguiram. Aí foi a vez de Pilatos, né? Pilatos foi interrogar o Senhor, porque chegou nele ele como falaram que ele tinha que morrer porque ele estava se declarando rei, então Pilatos foi questionar ele, né? E Pilatos aqui representa a justiça humana, né? E a gente vê que nem sempre a justiça humana ela é coerente, né? Ela não está de acordo com a realidade. Mesmo Pilatos ele viu tudo que ele questionou o Senhor, fez várias perguntas e todas as respostas que o Senhor deu, no final ele foi e falou, não tem nada de errado com ele. E aí até o Pilatos falou assim, o Pilatos ouvindo tal declaração, ainda mais temorizado ficou e tornando-se entrar no pretório perguntou, né? Que na verdade o anterior aqui. Aqui, tomai-o vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Ou seja, Pilatos estava tentando lavar as mãos deles ali, porque ele sabia que se o Senhor fosse crucificado e ele permitisse a crucificação, ele não estaria sendo coerente. A justiça humana, vamos dizer, as leis lá de Roma, elas iam ele estaria indo contra, né? Então a gente não pode confiar nessa justiça humana, né? Justiça é só do reino, né? É só de Deus, que é o verdadeiro Senhor Jesus. Então a gente tem que crer na justiça do Senhor, né? Não podemos esperar que dessa terra vai sair alguma coisa boa, né? Senhor Jesus. E o outro ponto, irmãos, no final, quando o Senhor Jesus respondeu para ele, né? Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem, né? Então, o Senhor primeiro mostra para Pilatos, né? Falou, você está aí é porque alguém te colocou aí, né? E foi meu pai que te colocou. Mas aí depois ele fala, né? Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem, né? A gente tem visto, né? O que tem acontecido com o povo judeu, as guerras que ele tem enfrentado recentemente, todo o processo, né? Desde assim que o Senhor partiu, né? 2000 anos de diáspora, de dificuldade, todo o processo que foi na Segunda Guerra, o tanto de 6 milhões de vidas perdidas. Às vezes no início parece que ficou impune, né? Mas é um processo que eles passaram. O Senhor veio para os deles, né? Mas os deles não receberam. Mas eles não receberam. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente vê as coisas, né? Sempre levar para o espírito, não ficar na mente, porque se a gente vai contra o que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem falado para nós, a direção que Deus tem nos dado, aqui fala, né? O maior pecado vai ter esse, né? Então, assim, alguma consequência vai ter. Então, a gente tem que orar muito para o Senhor, para Ele guardar o nosso coração, né? A gente sempre está voltado para o Espírito, porque se a gente não tiver no Espírito, né? Se a nossa mente estiver voltada para a carne, né? Ela vai gerar morte, né? Mas se ela estiver voltada para o Espírito, ela vai gerar vida e paz. Então, a gente tem que vigiar, irmãos, vigiar para a gente sempre estar voltado para o Espírito. Para quando vier um ataque do inimigo, né? Por mais que às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo, se é um mover novo, se é uma direção que o Senhor está nos dando para hoje, se não faz sentido no seu coração, ora para o Senhor. Porque é muito sério a gente ir contra a obra do Senhor, né? Tem uma seriedade e tem um peso. E o Senhor vai cobrar isso, porque isso é seríssimo.
Tudo que o Senhor tem nos dado hoje vem dele. E se a gente é contra a direção que ele está nos dando, a gente é contra o Senhor. E isso, o Senhor, ele cedo ou tarde, ele vai cobrar da gente. Se não for hoje aqui, quando a gente estiver no tribunal lá, o Senhor vai questionar, né? Então a gente tem que guardar muito, vigiar, né? Orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelos irmãos, para a gente não cair nessa cilada, né? De Satanás. De começar a ter uma mente crítica, uma mente que analisa e acabar sendo esse que vai contra a obra. Amém? Senhor Jesus. Esse é o meu encargo. Agora passar o bastão para as Olimpíadas Celestiais. Senhor Jesus. Amém. Amém. Só vamos mudar o microfone. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, a estatura aí chegou? Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Senhor Jesus, irmãos, realmente nós estamos sendo exortados nessa noite, né? Eu fiquei muito impressionado com o que o irmão compartilhou conosco, que nós não somos confiáveis. Então isso não é para admirar. Acho que na nossa experiência humana, todo mundo pode confirmar isso, né? Você já prometeu alguma coisa para alguém que você não cumpriu, né? Então nós não somos confiáveis. Já prometemos até para nós mesmos, né? As irmãs que gostam de fazer regime, falou assim, segunda-feira eu começo, né? Aí chega na sexta, ele comeu a semana inteira mais do que ela comia antes. Então nós não somos confiáveis. Então isso é um fato, né? Mas isso não é para nós desanimarmos, irmãos, porque Deus sabe disso. E mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Eu queria ler um versículo aos irmãos aqui, o irmão falando, eu lembrei dele, olha aí, Evangelho de João, capítulo 2, versículo: pelo fato de Jesus ser Deus encarnado, ele é o próprio Deus que se fez homem, então ele experimentou a humanidade. Então ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe o que é a fragilidade do homem. Ó Senhor Jesus. Então olha o que está escrito aí, olha, Evangelho de João, capítulo 2, o versículo 23, fala assim, ó, todo mundo achou aí? Vamos ler juntos? Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Sinal, né, irmãos? Quando vai sinal, a gente crê, né? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ó Senhor Jesus. Tá vendo, irmãos? O próprio Deus como homem já sabia quem nós somos, por isso ele se tornou homem. Então não fica frustrado, né? Pedro, com certeza, a Bíblia fala que quando ele negou pela terceira vez, o Senhor olhou para ele, o Vinícius leu para nós, o que a Bíblia fala que ele fez mesmo? Chorou amargamente. Irmãos, com certeza, Pedro pensou, não tem jeito para mim mais. Se a gente leu o Evangelho com cuidado, o Senhor falou para eles assim, olha, se vocês me negarem, eu vou negar vocês diante do Pai. Então imagine, irmãos, o sentimento de Pedro naquela hora. Era que não tinha solução para ele, está acabado. E isso acontece conosco. Quem aqui nunca pensou em desistir, desanimar? A vida da igreja não dá para mim mais, não tem jeito, família, às vezes até o casamento, os jovens. Estou servindo, mas está difícil, não dá para prosseguir. Irmãos, não fica preocupado não, que Deus não confia em você mesmo. No homem natural, Deus não confia. O que o irmão mostrou para nós hoje? O que nos faz confiáveis é a palavra de Deus sendo constituída em nós. Quanto mais eu busco o Senhor, mais confiança o Senhor tem em mim. A única esperança que nós temos, irmãos, é porque Cristo está em nós. Está escrito na Bíblia, isso ou não está? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, irmãos, em nós mesmos, a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem, né? A turma gosta de usar isso aí para você falar mal de alguém, né? Alguém te decepciona, aí você fala, bem que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Mas não é para isso não, irmãos. Se você ler lá em Jeremias 17,
é para falar que você não deve confiar em você mesmo. Maldito aquele que confia no seu braço forte, que acha que ele tem capacidade de fazer alguma coisa. A nossa capacidade vem do Senhor, Senhor Jesus. E aí, irmãos, qual que é a sentença? Vamos ler Marcos. Já que nós não somos confiáveis, já que Pedro negou mesmo, assumiu quem ele era, a máscara caiu, aí Deus fala assim, já que a sua máscara caiu, não tem jeito para você mais. Vocês vão tudo é para o ranger de dentes, trevas exteriores, não vai ter vencedor, porque vocês não são confiáveis, você me negou, não é assim, irmãos. Na ressurreição, olha só, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor não abriu mão nem daquele que o negou 3 vezes. Olha que riqueza isso. Marcos capítulo 16, versículo 7. Acharam? Eu não tinha falado não, né? Marcos 16, 7. Mas isso na ressurreição, irmãos. Olha só, ele ressuscitou. Então Jesus falou assim, não, calma. Mas... acharam aí? Vamos ler o 6 primeiro. Ó. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Olha que riqueza, irmãos. Deus deixou um recado para Pedro. Olha, Pedro, eu não desisti de você. Você não é confiável, você me negou. Mas fala para todos os discípulos que eu ressuscitei. Mas também fala para Pedro. De maneira especial, Pedro, eu ainda conto com você. Irmãos, não importa o que você está sentindo, é a sua situação. O Senhor está falando para nós hoje assim, olha, não importa a sua situação, eu conto com você. Os irmãos creem nisso, irmãos? O Senhor conta com você. O Senhor conta com os adolescentes. O Senhor conta com os jovens. O Senhor conta comigo. Ó Senhor Jesus. Vamos declarar isso? O Senhor conta comigo. Ó Senhor Jesus. Nós não merecemos, irmãos, mas o Senhor conta conosco. Aí no Evangelho de João, que hoje o encargo é falar da crucificação, irmãos, tudo isso aconteceu em torno da crucificação do Senhor. Isso é muito rico. Imagine você passando a pior fase da sua vida, a maior depressão, opressão, perseguição, dor, sofrimento, e o Senhor não abre mão, irmãos. O Senhor tem carinho conosco. Ó Senhor Jesus. É muito rico, né? É muito rico. Dentro desse encargo, né, ali na crucificação, no versículo 25 de Evangelho de João 19, aí o Senhor já estava ali na cruz, pregado, Senhor Jesus. E aí o 25 ele fala assim, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, pensa nisso, irmãos. O Senhor estava na cruz, em agonia, sofrendo, sendo julgado, na pior hora da sua vida ali, como homem na cruz, sendo condenado pelos nossos pecados. O Senhor ali preso, e viu diante dele Maria, sua mãe, o discípulo amado, que a gente sabe que é João. Eles estavam bem pertinho da cruz, e o Senhor ainda pede para cuidar da Maria. Irmãos, é impressionante a humanidade elevada de Jesus. Olha o tamanho do amor do Senhor, irmão. Olha a fineza. Irmãos, a Edivânia, casada comigo há alguns anos, ela sabe. Quando eu fico doente, não cheguem perto de mim. Eu fico mal-humorado, irmãos. Eu quero ficar sozinho, até melhorar. Para cuidar de mim doente é difícil, porque eu não quero ninguém perto, eu estou sofrendo, eu fico nervoso que eu estou doente. É uma agonia que dá. Mas o Senhor estava na cruz, irmãos, e preocupado com Maria, sua mãe. Pensa nisso, irmãos. Sofrendo ali, e o Senhor cheio de amor pela humanidade
porque ele sabia, né, o sofrimento daquela mulher, né? Ele compadeceu dela. Nós precisamos aprender essa lição, irmãos, que esse Senhor que morreu por nós, ele ressuscitou. E hoje ele é o Espírito que habita em nós. Esse Senhor cheio de amor, ele habita em nós. Se nós exercitarmos o Espírito, alimentar essa fé, irmãos, nós vamos ter compaixão dos irmãos. Nós vamos amar as pessoas, independente do que nós estamos passando. O amor de Deus vai fluir de nós. Amém. Irmãos, isso é milagre. É em mim mesmo. A gente não consegue amar nem quem nos ama. É ou não é? Nós somos realmente, nosso coração enganoso. Mas quando a gente está no Senhor, deixando a vida de Deus crescer, essa vida flui para nós, né? Que nós possamos aprender essa lição com o Senhor. Compadecer mais, julgar menos, amar mais os irmãos, servir mais, cuidar mais, querer estar mais perto, estar junto. Eles estavam junto à cruz, irmãos. João não deixou as mulheres sozinhas ali. Ele estava lá junto à cruz. Então que o Senhor possa nos dar esse encargo, né? Ó Senhor Jesus. Realmente isso é um ponto muito rico, né? E em João 19, o versículo 23, aí ele começa a falar, né? Ó Senhor Jesus. O 17 ele cita, né, a questão da crucificação do Senhor. Já começa a falar que ele foi para a cruz ali, lugar para o Calvário. E no 23, continua falando assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes. Vamos ler juntos? Tomaram-lhe as vestes, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pregaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá, para se cumprir a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Ó Senhor Jesus. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu. Ó Senhor Jesus. Agora eu quero ir lá em Salmo capítulo 22, vamos abrir junto aí, Salmo 22, para a gente entender, irmãos, o que estava acontecendo no interior do Senhor. Aqui em Salmo 22, é um salmo profético, que se cumpriu nesse dia que nós lemos lá em João, mas aqui mostra os detalhes, né? O que de fato ocorreu com o Senhor. Aqui vai mostrar para nós que o maior sofrimento do Senhor, ele está revelado nesse Salmo 22. Acharam? Versículo 1. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Ó Senhor, até aí por enquanto, irmãos. Ó Senhor Jesus, olha só, irmãos, essa é a oração de Jesus na cruz, não é? Lá em Mateus 26, nós vamos ler, mas aqui já está mostrando que isso foi profetizado. Aqui, Jesus, irmãos, sendo julgado pelos nossos pecados, por causa disso, a divindade separou dele, o Pai abandonou Jesus, homem, na cruz. E ele estava ali, irmãos, clamando. Olha o tamanho do sofrimento. Deus meu, por que me desamparaste? Ó Senhor Jesus. Irmãos, por que Jesus, como nosso Senhor, nosso Cordeiro Pascal ali, foi desamparado por Deus? Qual foi? Será que ele não foi ouvido aqui, irmãos? Será que Deus não ouviu o Senhor de fato? Deus meu, por que me desamparaste? Ó Senhor Jesus. Irmãos, invoca o Senhor mais um pouco. Invoca aí no fundo do seu coração: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora vamos ler de novo: Deus meu, por que me desamparaste? Quem está orando assim, irmãos? É o Senhor Jesus. É o Cordeiro que não tem pecado na cruz. Ele não tem pecado, irmão, não tem separação entre ele e o Senhor. E ele está orando: Deus meu, por que me desamparaste?
Irmãos, por minha causa, por sua causa, por causa de cada jovem que está aqui hoje, por causa de cada irmão, por causa de cada criatura dessa terra, Deus desamparou o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tudo que o Senhor sofreu, Deus respondeu para ele. Foi por causa da humanidade. Porque ele não tinha pecado, irmãos. Os irmãos viram que ele foi examinado? Pilatos não achou pecado. Os judeus não acharam pecado. A lei não achou pecado. Ele nunca pecou, irmãos. Por que então Deus o desamparou na cruz? Por causa de que ele foi desamparado na cruz, irmãos? Por causa de qual injustiça? Por causa de qual injustiça, irmãos? Por causa da minha injustiça. Ó Senhor Jesus, é muito amor, irmãos. É muito amor. Versículo 6. Mas eu, irmãos, ele é Deus, hein? Homem, puro, 100% homem. Deus que viveu como homem, que dependia de Deus, que não dava uma brecha para o pecado. Olha o que ele se tornou por nossa causa. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio, vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, maneiam a cabeça. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, por minha causa, vamos falar isso? Por minha causa, o Senhor se tornou um verme, vergonha. Todo mundo que olhava para ele, irmãos, desprezava, maneava, zombava. É porque ele era pecador? Porque ele tomou o meu lugar na cruz, irmãos. Aquele lugar na cruz era meu. Os irmãos têm consciência disso, irmãos? O lugar que o Senhor estava na cruz era seu lugar. Era o meu lugar. Todos, por minha causa, todos que viam o Senhor zombavam dele, afrouxavam os lábios, maneavam a cabeça. Ó Senhor Jesus. Versículo 9. Vamos juntos. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Ó Senhor Jesus, esse é Jesus, irmãos. Nunca pecou desde o ventre. Senhor Jesus, não te distancies de mim. Eu que sempre vivi na sua presença, eu que sou Deus com o Senhor, nós estávamos lá na eternidade juntos. Ó Pai, não te distancie de mim. 11, vamos? Porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Quem poderia acudir o Senhor, irmão, se não fosse Deus? E Deus abandonou ele ali, nas últimas 3 horas. Ó Senhor Jesus, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera. Ó Senhor, derreteu-se dentro de mim. Senhor Jesus, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deleitas no pó da morte. Ó Senhor Jesus, cães me cercam, maçuças de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Ó Senhor Jesus, eu posso contar todos os meus ossos, e eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sorte. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, por que o Senhor passou isso, irmãos? Por minha causa, irmãos. Os ossos desconjuntaram o coração do Senhor, irmão. Isso estava acontecendo dentro da alma dele. Estava derretendo, morrendo, angustiado, sofrendo, sem a presença do Pai. Irmãos, é o próprio Deus que se tornou um homem e nessa hora foi abandonado por Deus por causa dos meus pecados, por causa do julgamento, irmão, pesado, julgamento pesado.
a esse lugar era para nós sentirmos isso, irmãos. Nós íamos sentir tudo isso aqui, sabe aonde? Por toda a eternidade, no lago de fogo. Esse era o nosso destino, irmãos. Sentir esse fogo, o coração derretendo, ossos desconjuntados, dor ao extremo, demônios e mais demônios cercando em volta. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos orar um pouquinho, irmãos? Agradecer ao Senhor esse amor, irmãos. Ele ter coragem de ter passado isso por nós. Oh, Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração individual. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isaías 53 continua. Senhor Jesus, quem creu em nossa pregação? Versículo 1, né? Isaías 53, os irmãos sabem de cor. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado. Por minha causa, irmãos, ele era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. Como de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus teve que julgá-lo. Por quê, irmãos? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ó Senhor Jesus! Como desprezar, irmãos, um homem desse? Como desprezar o que Deus fez por nós na pessoa do Senhor? Senhor Jesus, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, olha o que está escrito aí, irmãos, versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Senhor Jesus, irmãos, toda a iniquidade da humanidade o Senhor jogou no corpo de Jesus. Naquela hora ele foi abandonado, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Deus não pode ter comunhão conosco, irmão. Nós somos pecadores. Jesus teve que fazer a redenção no nosso lugar. Foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda, ó Senhor Jesus, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Depois os irmãos leem João 19 de novo. Vocês vão ver ali que se ele quisesse, ele saía. Se ele quisesse, ele conseguia sair da morte, irmãos. Tem um ponto lá, depois vocês leem com cuidado, que eles chegaram para prender o Senhor falou assim, procurando ele falou assim, sou eu. Caiu todo mundo por terra. Eles não conseguiam pegar Jesus, irmão, era Deus. Mas ele se esvaziou, humilhou, foi como ovelha ao matadouro, muda, não abriu a boca para nos salvar, né? Por juízo opressor, olha só, irmãos, foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando o Senhor entregou o Espírito e morreu, a Bíblia em Hebreus 2 fala que o poder da morte é do diabo. É como se o diabo tivesse ali sentenciado, vencido.
E o diabo achou que tinha vencido. Mas o próprio livro de Hebreus 2,14 fala que o nosso Senhor venceu aquele que tem o poder da morte. Mas ele teve que se humilhar, irmãos, ele teve que aceitar ir para o reino dos mortos, sendo Deus, sendo o próprio Deus. Irmãos, é muito amor, irmãos, para nós hoje, para eu hoje, desprezar o Senhor. É amor demais, irmãos, é amor demais, perdão que eu vou falar, irmãos, é amor demais para mim perder uma reunião da igreja, é amor demais para mim não pregar evangelho, é amor demais, é desprezar demais eu não ter uma vida de oração, eu não ler a Bíblia, eu não entrar na palavra. É muito amor desprezado, irmãos, é muita ingratidão da minha parte, irmãos. Que o Senhor possa mudar a minha vida, irmãos, mudar meu coração, a minha atitude com Ele, porque Ele me amou demais. Ó Senhor Jesus! São verdades bíblicas, né? Eu podia só citar, mas vou aproveitar que tem jovens, nós vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele nunca pecou, irmãos, mas Deus teve que abandoná-lo, porque ele submeteu ao Pai, e deixou o Pai, ele deixou o Pai fazê-lo pecado por nós. Segunda Epístola aos Coríntios, né, capítulo 5, é o versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi feito pecado por nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Ele morreu por todos nós. Capítulo 5 ainda, versículo 14. Vamos ler junto, irmãos, mas vamos ler para que isso ocorra na nossa vida. Que essa verdade, que esse constrangimento, né, diante do que Deus fez por nós, possa mudar a nossa atitude hoje. Que essa seja uma noite diferente na nossa vida. Capítulo 5, 2 Coríntios, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Senhor Jesus. Por que ele morreu por mim, irmãos? Vamos destrinchar o 15? Vamos ler assim, ó. E ele morreu por mim. Vamos pegar no pessoal, irmão, para Deus mexer com o nosso coração. Ele, o Senhor Jesus, morreu por mim. Para que ele morreu por você? Para quê? Para que você que vive hoje não viva mais para si mesmo. Vamos falar assim, irmão, eu não quero viver mais para mim mesmo. Eu não posso viver mais para mim mesmo, mas viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Então a minha vida tem que ser para o Senhor, porque Ele morreu por mim. Eu ia para o lago de fogo, eu ia. Por que eu não vou mais? Porque Jesus morreu por mim. Então qual o sentido da minha vida, irmãos? Hoje é viver para Ele. Mas isso, irmãos, não é religião, não é doutrina, não é ensinamento. Isso só acontece, como o irmão já compartilhou conosco, quando a verdade está sendo constituída em nós. Só acontece. Eu tenho que orar: Senhor, me constrange com seu amor. Talvez, irmãos, o amor de Deus não te constrange e não me constrange. Às vezes eu sinto que eu, lá no fundo, falo assim: foi a obrigação do Senhor morrer por mim. Não foi, irmãos. Foi o amor de Deus. O amor de Deus. Nós temos que orar todos os: Senhor, me mostra o tamanho do seu amor, além da letra. Irmão, se a gente conseguir ter a revelação de tudo que nós lemos aqui hoje, nós vamos ficar constrangidos. Ou não vamos ficar constrangidos? Por que eu não fico constrangido, irmãos? Por que eu sirvo pouco? Prego o evangelho pouco? Sirvo o meu Senhor pouco? Amo os irmãos pouco? Por quê? Porque eu não estou constrangido, irmãos.
Deus fez um favor para mim, Ele me salvou. Ah, me salvou, que pessoa boa que eu sou, por isso que Ele me salvou. Não, eu era inimigo, amaldiçoado. Meu destino era a cruz da maldição. Os irmãos sabem, né? Só pendurava na cruz os malditos. Não vou ler por causa do tempo, está lá no Velho Testamento. Toda vez que você vê uma cruz, lembre, ela representa maldição. Por que Jesus foi na cruz, irmãos? Porque Ele tomou a nossa maldição. Qual que é a maldição que a humanidade tem? O pecado que entrou, e junto com o pecado entrou o que mesmo? A morte. E o homem é escravo da morte. Mas não é a morte física, irmãos. Essa não tem problema. A sua alma e o seu espírito são eternos. Se você morrer com a morte reinando em você, você vai ficar na morte pela eternidade. Aquele que tem o poder da morte, você vai estar desfrutando da presença dele por toda a eternidade. Mas Jesus morreu por nós, Ele tomou a maldição no nosso lugar. Irmão, talvez a gente não viu o tamanho disso. No dia que eu ver, irmãos, Senhor, me mostra, revela para mim, eu vou ser constrangido por esse amor. Aí o meu casamento vai ser para Cristo. O meu trabalho vai ser para Cristo. A minha saúde vai ser para Cristo. O meu dinheiro vai ser para cooperar com a obra do Evangelho. Oh Senhor Jesus, a minha juventude vai ser para Cristo. Que o Senhor possa realmente revelar isso para nós, né? Senhor Jesus. Em João, né? Ainda. Tem um ponto que eu acho que nós temos que mostrar, que ele é essencial para a nossa vida, irmãos. Toda essa falta de constrangimento, irmãos, é a falta de nós entrarmos na palavra orando, entrando, mergulhando. Porque quando a gente entra na palavra, irmãos, o Senhor nos constrange. Porque tudo que está escrito na Bíblia é inspirado pelo Espírito. Amém. Mas se eu tomar a Bíblia na letra, como conhecimento, o que a própria Bíblia fala que vai acontecer comigo? É morte. A letra mata, conhecimento mata, mas o amor edifica. Quando eu amo o Senhor no Espírito, irmãos, e eu entro na palavra, essa palavra começa a me constituir, e ela deixa de ser só a palavra de Deus e passa a ser a palavra de Deus na minha vida. Amém. O Evangelho que está na palavra, ele passa a ser o meu Evangelho. Paulo chegou nessa experiência, os irmãos lembram? Ele falava, vocês têm que andar de conformidade com o meu Evangelho. Olha que ousadia, um homem comedor de angu igual nós, irmãos. Ter coragem de falar assim, se vocês vão ser julgados. Depois os irmãos leem lá em Romanos 2, vocês vão ser julgados de conformidade com o meu Evangelho. Ué, mas o Evangelho é de Deus ou é de Paulo? Qual a resposta, irmãos? É de Deus, mas Paulo está constituído com ele. Agora ele é de Paulo também. E sabe o que Deus espera, irmãos? Que o Evangelho seja seu. Amém. Aí, por que Paulo alcançou isso? Porque ele seguia de perto. Ele tinha uma experiência de seguir o Senhor aos pés da cruz. Ele falava que ele não tinha coragem de se vangloriar, a não ser, aonde que ele vangloriava? Aonde que ele tinha coragem de vangloriar, irmãos? Na cruz. Só na cruz, porque na cruz ele era anulado. Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Paulo afirmou, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que estou vivendo aqui, eu não estou vivendo aqui, mas também não sou um fantasma. É Cristo que está vivendo em mim. Olha só, irmãos. E esse viver que eu tenho na carne, casamento, trabalho, dinheiro, servir na igreja, dia a dia, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Ele é constrangido ou não é? Como é que continua o versículo? Eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, irmãos. Ele tocou no amor. Paulo foi constrangido, irmãos. E olha que ele tinha... Fugiu. Ele tinha pedigree. Irmãos, olha o currículo de Paulo. Hebreu, fariseu, cidadão romano.
Ah, que homem que era Paulo, estudado aos pés de Gamaliel. Mas ele considerou tudo como esterco, escória. Por quê, irmãos? Porque ele viu, irmãos, ele tocou, ele entendeu, Deus revelou para ele, mas Deus ainda não revelou para mim. Senhor, revela também para mim. Não adianta ter a história de Paulo na Bíblia, a história de Paulo tem que ser a minha história, a sua história. Eu estou crucificado com Cristo. Os irmãos creem nisso? Vamos declarar? Eu estou crucificado com Cristo. Um morto não vive. Então quem vive em mim? Quem está nessa reunião aqui, irmãos? Cristo está em nós. Cristo vive em mim. Então, irmãos, nós temos que negar esse eu, deixar ele na cruz e fazer esse Cristo viver em nós. Para isso, irmãos, acontecer com Paulo, ele seguiu de perto. Por isso que o versículo, capítulo 19, fala assim, e junto à cruz, tem que andar junto à cruz. Não tem outro caminho, irmãos. Tem que estar junto à cruz. Olha a seriedade, irmãos, que pode ocorrer comigo e com você. É muito sério. O versículo 31 fala assim, deixa eu ver se é o 31 mesmo, de João 19, né? Senhor Jesus, aí vamos pular por causa do tempo, 34, né? 33 fala assim, chegando-se porém a Jesus, que ele quebrou as pernas do pessoal lá para eles morrerem logo e tirar eles dali, né? Chegando porém a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Irmãos, olha o 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Senhor Jesus. Irmãos, o único evangelho que registra que na crucificação de Jesus saiu sangue e água é o evangelho de João. Por que o João, aqui, apóstolo, conseguiu, ainda discípulo aqui, né? Por que esse João conseguiu ver que do lado do Senhor não saiu só sangue, saiu também água? Nós sabemos a resposta. Por que mesmo? Porque ele estava perto, irmão, tão perto que Jesus falou assim, olha aí, ó, cuida da minha mãe aí, ó. Aqui, ó. Eu fiz assim. Jesus está crucificado, como é que ele ia fazer? Eu estou fazendo assim, olha aí a minha mãe. Como que Jesus ia fazer assim, irmão? Ele estava pregado, sofrendo, morrendo. Eis aí, às vezes até só os olhos, não sei, irmãos. João viu. E quando rasgou o lado dele, irmãos, ele viu que tinha água também. Irmãos, só porque ele estava seguindo de perto. Quando eu e você, irmãos, seguimos de perto, o Senhor aparece para nós. Amém. Não vou entrar, amanhã a gente desfruta. A água representa o Espírito que o Senhor havia de dar para nós depois da sua ressurreição. Quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, você só toca na água, só toca no Espírito, se você estiver buscando o Senhor muito de perto. Amém. E eu vou falar com os irmãos o que é buscar de perto. Eu vou surpreender os irmãos. Na introdução do elemento diário, eu vou ler para os irmãos. Acredita, irmãos, está escrito isso aqui. Comece a imersão, no caso do elemento diário, a sua leitura, exercitando o Espírito. Invocando o nome do Senhor, orando, falando, cantando, amém, louvando e proclamando gritos de guerra. Isaías 42:13, né? Tem um versículo que fala isso, Efésios 5:18 fala isso. Sabe como é que você tem que, antes de ler o elemento diário, você tem que fazer isso? Uma imersão no Espírito. Como entrar no Espírito? Invocando o nome do Senhor. Não vai lendo de uma vez, invoca, até tocar no Senhor. Aí ora, não ora suas palavras, você está no Espírito, você vai orar. Cristo vai orar com você. Fala, canta, louva o Senhor e proclama, ó Senhor Jesus. Ponto 2, transcreva cada ponto da porção de cada dia, falando enquanto escreve. Quer tocar na palavra, quer seguir de perto? Você vai ler a segunda-feira, segunda próxima agora, ou amanhã,
E aí você vai anotar. Tudo que você leu, você vai transcrever. Amém. E você vai transcrever assim, em alta voz. Oh, Senhor Jesus. Vai lendo, transcrevendo, anotando. E aí, de cada ponto que você anotou ali, destaque palavras-chave. Se alimente de cada frase, falando, repetindo, enfatizando, proclamando cada palavra, como se estivesse mastigando, igual está escrito no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e a digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Jeremias 15, 16. Transforme em oração cada ponto-chave e compartilhe com alguém o que Deus revelou a você. Amém. Que isso, irmão? Isso é para fazer cada dia. Essa é a sua comunhão cada manhã. Você vai levantar, vai pegar seu elemento diário, vai ler todos os versículos, vai invocar o Senhor primeiro, vai orar, aí depois você vai ler, você vai transcrever, você vai entrar na palavra, e aí o que Deus revelou no seu coração, o que você vai fazer? Você vai durante o dia falar para alguém. Amém. Não o que você leu, não o que você entendeu, mas o que Deus falou no seu coração. Amém. É o evangelho da sua vida. Amém. Você vai no seu trabalho, no seu dia a dia, ou na sua esposa, no seu filho e falar, Deus me falou nessa manhã. E aí você vai falar a frase, estou constrangido pelo amor de Deus, estou envergonhado, mas Ele falou comigo, eu conto com você. Amém. Não desisto de você. Se for isso, né? Olha isso aqui, irmãos. Resuma em forma de frase simples, verso, oração, cântico ou grito de guerra, a porção que mais tocou o seu coração. Tudo isso encherá você do Espírito, tornará sua mente frutífera para receber a luz, a vida e a direção da palavra profética e aplicá-la em seu viver diário. Irmãos, em outras palavras, isso é seguir o Senhor de perto. Amém. Constrangido pelo amor de Deus, não lidar com a Bíblia como um livro qualquer, não leia o elemento diário como mais uma doutrina, uma mensagem, mas pede o Senhor, desafia o Senhor, Senhor, eu estou aqui nessa manhã, o Senhor tem que falar comigo. Amém. O Senhor tem que aparecer para mim. Amém. Eu não quero mais desprezar tudo que o Senhor fez por mim. Eu tenho sido um religioso. Senhor Jesus, me ajuda hoje. Irmãos, vai dar para ler em 5 minutos? Não. Vai dar para ler em 10 minutos? Não. Vai dar para ler em meia hora? Não. Eu também acho que não. É a prova do nosso amor pelo Senhor. Ó Senhor Jesus! Dá tempo, né? Vamos pequenos grupos, 10 para 9, vamos compartilhar um pouquinho, para o Senhor nos constranger um pouco mais, né? E amanhã a gente ganha mais luz no compartilhar dos irmãos.